Boa tarde, está começando mais uma edição do jornal Notícias do Direito. O chamamento ao processo trata-se de uma situação onde o réu de um processo judicial chama um terceiro para participar da ação, alegando que esse também é responsável pelos fatos ocorridos que geraram a demanda. Hoje vamos falar de um caso de chamamento ao processo que ocorreu em São Luís. Lucas celebrou um contrato de locação de um espaço em um shopping center cujo proprietário é Kermerson, sendo Anelisa a sua fiadora. Entramos em contato com o Kermerson e o seu advogado, Dr. Vinícius, para esclarecer os fatos e obter mais informações sobre a sua motivação para entrar com a ação judicial. O que aconteceu foi que eu e o Lucas, nós firmamos um contrato para ele locar o ponto onde eu sou dono naquele shopping e, tudo ocorreu muito bem, as vendas elas estavam sendo muito boas, ele me repassava, a gente entrava em contato, porém em determinado momento ele parou de pagar e eu estranhei esse fato, mas enfim, tentamos entrar em contato com ele, nós tentamos dialogar para ver uma possível forma de haver um acordo, mas nós não tivemos resposta referente a isso. Por isso, nós entramos com a ação para que pudéssemos contratar a Anelisa, que é fiadora dele, para que ela pudesse fazer o pagamento das parcelas que estão atrasadas. É uma coisa que não prejudica somente a ele, mas a mim. Eu, como dono daquele espaço, eu gostaria de receber os valores referentes às mensalidades que ele não pagou. Então, o que foi que aconteceu nesse caso é que houve uma quebra de contrato de uma cláusula que existia, né, no contrato deles dois, e a gente vai também entrar com uma ação de cobrança de aluguéis contra a fiadora Anelisa. Entramos em contato com a Anelisa e sua advogada, doutora Lúcia, para saber a sua versão sobre os fatos. Eu fui pega de surpresa por uma ação judicial movida pelo Kermerson, onde tem um contrato de aluguel em um shopping, onde o Lucas ele assinou esse contrato e eu era fiadora dele. Então eu estou tendo que arcar com a dívida que não é minha. Eu espero que ele pague essa dívida porque eu não tenho como pagá-la. Não é justo somente Anelisa ser chamado para a ação quando, na verdade, Lucas foi o devedor. E segundo os artigos 130 a 132 do Código do Processo Civil e 794 referentes ao fiador, acredita-se que a boa-fé do devedor deve ser constada no contrato. Logo, espera-se que Lucas também seja chamado ao processo porque ele é o devedor. Anelisa entrou como boa-fé para ajudar ele a conseguir alugar o local, mas ele, de má-fé, não pagou e agora ela vai arcar com os prejuízos. E, além disso, também pode ser feita a busca de veículos do nome do devedor principal, ressaltando que o Poder Judiciário dispõe de ferramentas digitais de busca, identificação e de bloqueio desses bens, caso existam. Convocamos o Lucas para uma entrevista, com a intenção de obter sua perspectiva em relação aos acontecimentos. Quando eu assinei o contrato de aluguel com o Kermerson sobre o local onde que eu coloquei minha loja, no início os lucros foram bem, mas depois com o tempo os lucros já não eram o que eram antes. Começou a piorar e não tinha como pagar os aluguéis. Com isso eu procurei Kermerson para tentar fazer um acordo. Ele não aceitou e moveu o processo judicial contra a minha fiadora, que era a Anelisa, a qual, sendo eu o devedor principal, não estava nem sabendo dessa ação. Solicitamos a presença do jurista Suami Roger, a fim de obtermos mais conhecimentos sobre o funcionamento do procedimento de chamamento ao processo e suas aplicações no contexto do caso apresentado. O chamamento ao processo é uma das espécies de intervenção de terceiros previsto no nosso ordenamento jurídico, estabelecidos no artigo 130 do Código de Processo Civil. O chamamento ao processo é uma das espécies de intervenção de terceiro no qual o réu, no prazo para apresentação da contestação, ele chama para a ação outros indivíduos para atuarem junto a ele dentro deste polo passivo, dessa lide, caracterizando um litisconsórcio passivo unitário, passando a ter mais de um réu
Em caso desse pedido ser julgado procedente, todos poderão ser condenados na mesma sentença. Ótima explicação, doutor. Diante desse contexto, quais são as hipóteses de admissibilidade dessa intervenção de terceiros? As hipóteses de admissibilidade dessa espécie de intervenção de terceiro estão previstas nos 3 incisos do artigo 130 do Código de Processo Civil. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, no primeiro caso do afiançado, na ação em que o fiador for o réu. A segunda situação, onde os demais fiadores, na ação de proposta contra um ou contra alguns deles. E no terceiro caso, quando forem os demais devedores solidários. Quando o credor ele exigir de um ou de alguns o pagamento dessa dívida em comum, ela está em conformidade com esses incisos. Percebe-se que o chamamento ao processo cabe em ações de cobrança, de modo a permitir que o fiador chame o verdadeiro devedor e os outros fiadores e os demais devedores também para cumprir com esta obrigação. Certo, doutor. Após a Anelisa iniciar a ação, qual é o prazo que ela tem para enviar a sua contestação? Após iniciada a ação, a réu ela tem um prazo de 15 dias úteis para apresentar essa contestação. E durante esse tempo, ela poderá solicitar a citação dos chamados, que no caso é o chamado que é o Lucas, onde ele passará a figurar junto com ela no polo passivo desta demanda, demonstrando assim uma situação também de litisconsórcio passivo. Certo, doutor. Como funcionaria essa citação desse terceiro réu? Isso também está disposto no artigo 131 do Código de Processo Civil. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na sua contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem o efeito do chamamento. Além de que, no parágrafo único, estabelece que se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciária, ou qualquer lugar incerto, o prazo será de 2 meses. No caso em questão, o autor, o dono deste espaço, o Kemerson, ele entrou com uma ação de cobrança de aluguel contra a fiadora, que no caso é a Anelisa. Ela agora, como réu desta ação, ela pode aproveitar no momento de sua contestação para chamar o locatório, que no caso é o Lucas, que de fato alugou o espaço e está devendo os devidos aluguéis. Desse modo, tanto a fiadora quanto o locatório, eles vão fazer parte como réu desta ação de cobrança. E isto é um exemplo muito claro de o que nós chamamos de um chamamento ao processo. Com a análise feita do jurista Sumir Roger, podemos entender mais o que é o chamamento ao processo na prática. E aqui está finalizado mais uma edição do Jornal Notícias do Direito.